Vamos com o tema da mensagem, o resgate do crente fujão, amém? E hoje nós vamos falar o seguinte, o tema dessa mensagem, mais uma oportunidade, amém? Primeiro nós vamos ler, depois nós vamos então assim orar e falar sobre o que Deus tem a falar conosco. Esse então diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de 1 dia, e pregava, e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, ou destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei, e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelha, provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará o Senhor, e se arrependerá do seu furor, da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes que faria sobre eles. Então ele não fez, amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Aqui, meu Deus, nós queremos saber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós colocamos à disposição do Senhor. Estamos aqui, ó Deus, apenas sendo um canal. Apenas estamos aqui passando a tua palavra, mas nós sabemos, ó Deus, que é o teu Santo Espírito que convence. É o Senhor que convence o homem do seu mau caminho, através do Espírito Santo do Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo, faz uma sondagem em nossos corações, tira tudo aquilo, ó Deus, que não agrada ao Senhor, porque nós queremos que esta palavra vá de impacto, ó Deus, ao coração dos demais, e que chegue ao teu trono de glória, ó Pai, para que vidas possam se render ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa live, Pai, aonde chegar, nessa casa, talvez ali, ó Deus, tem uma pessoa que está com o coração ferido, precisando, ó Deus, do retorno, precisando de mais uma oportunidade, que ela possa entender que nesta noite, o Senhor está dando mais uma oportunidade. Muito obrigado, Deus, por tudo, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Nós vimos então, querido, que no capítulo 1, Deus tinha dado uma ordem para Jonas. Deus tinha falado a mesma coisa para Jonas no capítulo 1, versículo 2. Levanta-te e vá à grande cidade de Nínive, e clama a ela, contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E aqui no capítulo 3, nós estamos vendo Deus pela segunda vez dizendo para Jonas: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu já te disse.
Querido, nós vimos então no capítulo 2, que depois do capítulo 1, que sobre a tempestade aconteceu tudo aquilo, Jonas pede então para que os marinheiros lançassem ele ao mar, assim os marinheiros então fizeram, lançaram ele ao mar, a tempestade acalmou. Diz a palavra então que Deus dá ordem, o grande peixe veio então e engoliu Jonas. E diz a palavra então que Jonas, dentro do ventre daquele grande peixe, Jonas então vai clamar a Deus, fazer uma oração a Deus, e Deus então atende então a oração de Jonas, e diz a palavra que Deus então falou, pois, no versículo 10 do capítulo 2, falou, pois, então o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na areia do mar. Olha o que Deus está fazendo. Então aquele dia, querido, no domingo à noite, eu disse o seguinte: você que está afastado da presença de Deus, você sabe, né, eu tinha ali então dito para eles, e vou repetir para aqueles que estão afastados da presença de Deus: não pensa que Deus vai trazer você, porque Deus não vai trazer você. Fica assim esquisito falar isso, não fica? As pessoas ficam assim: mas como? Deus não vai trazer? Não. Nós vimos então, querido, que Deus providenciou um meio de resgatar Jonas. Nós vimos que Deus não está trazendo Jonas de volta aonde ele determinou. Nós vimos que Deus providenciou o socorro, o livramento a Jonas. Ele livrou Jonas da morte, e aqui no versículo 2, nós estamos vendo então Deus trazendo Jonas e colocando ele em terra firme. Ele livrou Jonas da morte. Então preste atenção que deste ponto para frente, já adentrando no capítulo 3, nós vamos ver que não é Deus que traz Jonas de volta. Agora preste atenção, querido, que há agora uma grande caminhada do próprio Jonas, porque Deus apenas está dando, novamente reforçando a ordem que ele tinha dado a Jonas, lá no capítulo 1, aqui Deus está reforçando: agora você levanta, Jonas, e vá aonde eu já mandei. Preste atenção que Deus não pega Jonas no colo e traz Jonas de volta, não, querido. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Olha a dificuldade que Jonas enfrentou. Quando nós vamos estudando e vamos vendo o mapa, aonde tudo aconteceu, nós vamos percebendo, querido, que havia uma distância muito longa da cidade de Nínive até ali onde aconteceu, né, que aquele peixe então deixou Jonas, ou vomitou ele na areia, como disse a palavra. Nós vamos vendo ali que provavelmente foi nas costas ali do Mediterrâneo, e ali, querido, não existe uma via aquática até a região de Nínive, a não ser que ele rodasse então o mundo para chegar até Nínive. E quando a gente vai então olhando pelo mapa e buscando alguns historiadores ali, alguma pesquisa, nós podemos encontrar então que dá uma distância longa da onde o peixe deixou Jonas até Nínive, dá uma distância aproximadamente de 1.000 quilômetros em linha reta. A pergunta que eu quero fazer então nesta noite para você que afastou de Deus: quanto tempo você já tem que você afastou do Senhor? Preste bem atenção, querido, que a caminhada de Jonas não foi fácil para voltar. Provavelmente 1.000 quilômetros de caminhada até chegar a Nínive. E nós podemos então fazer a conta, eu não fiz, eu deixo para que todos aí façam em casa, você que está aqui. Quantos quilômetros a gente consegue caminhar durante o dia? Aí nós podemos multiplicar ou por 1.000, eu não sei como é que funciona, para você ver de fato quantos dias que levou Jonas a chegar a Nínive. Preste bem atenção que isso é em linha reta, querido, mas preste atenção de novo, que aonde Jonas chega, onde Jonas foi deixado pelo peixe, então Deus vai falar para Jonas: agora você levanta e vá até a cidade de Nínive. Então Jonas precisou fazer esse percurso, essa caminhada de 1.000 quilômetros, eu creio, olhando pelo mapa, a um grande deserto. Olha o que Jonas enfrentou.
frio demais à noite, sol escaldante durante o dia, fome, água, escorpião, cobra, todas as feras, tudo ali ele enfrentando a dificuldade, querido. Você imagina o sofrimento de Jonas, querido, para chegar onde Deus tinha ordenado, aonde Deus tinha falado para que ele fosse. Querido, por isso eu quero deixar bem claro para você que afastou da presença de Deus, você que está fugindo da presença do Senhor até hoje, quanto mais tempo você levar para voltar, pior vai ficar. O retorno vai ficando mais difícil. Quanto mais para longe você vai, mais distante vai ficando e mais difícil vai ficando para a pessoa voltar, porque há um sofrimento, há uma angústia para retornar, querido, porque o retorno depende de cada um que afastou. Você lembra da passagem do filho pródigo? O pai não foi atrás. Quando o filho pede a metade dos bens, a parte dos bens, o pai falou: toma, está aqui. Ele toma a decisão, ele gastou tudo, todo mundo sabe da história, mas ali houve uma grande fome, uma grande fome naquela região, então ele toma a decisão de voltar, mas no período que o filho estava distante, o pai não foi atrás. Preste atenção, querido, que a volta, o retorno tem que ser da pessoa. Deus está sempre de braços abertos para receber, mas o que eu quero dizer é que há uma oportunidade de retorno. Há uma grande oportunidade de retorno. Por isso eu falei, mais uma oportunidade. Deus está dando a essas pessoas. Eu quero trazer aqui tanto para a pessoa que afastou de Deus, que Deus está dando mais uma oportunidade para que elas voltem. E também Deus está dando mais uma oportunidade para as pessoas que ainda não encontrou Jesus, não aceitou Jesus, não se arrependeu dos seus maus caminhos. Deus está dando mais uma oportunidade para que esse povo possa então se render a Cristo. Aqui, querido, então, voltando para a palavra, nós vamos ver então que quando Deus fala para Jonas pela segunda vez, diz a palavra então que Jonas se levantou. Agora Jonas não foge mais da presença de Deus, mas Jonas então, depois de ter passado por todo esse sufoco, quase foi a morte causada por ele mesmo, o problema foi causado por ele mesmo. Deus não tem nada a ver com isso, querido. Deus apenas levantou a tempestade, mas Deus socorreu Jonas no meio daquele sufoco. Mas diz a palavra então que assim que Jonas recebe a segunda ordenança de Deus, diz a palavra que ele levanta e foi então à cidade de Nínive. O que nos chama a atenção, querido, que a cidade de Nínive, a palavra vai ter então esse cuidado de dizer que ela era uma grande cidade, ela não era pequena. Preste atenção que a Bíblia então vai dizer que era uma distância bem longa, desde a entrada até o final da cidade, querido. Levava-se 3 dias para você atravessar a cidade. Esse 3 dias que está dizendo aqui, querido, não é 3 dias da onde Jonas ficou, o peixe deixou Jonas até a cidade, não, tá? Esse 3 dias que a Bíblia está falando aqui, é 3 dias de caminhada para atravessar a cidade. É como se você chegasse aqui no 21, no campo 21, e vazasse lá no bairro da Grama, que é o final da cidade. Então são 3 dias do 21 até no bairro do Grama. 3 dias de caminhada. Então é isso que a palavra está dizendo. São 3 dias de caminhada. E diz a palavra, querido, que Jonas começou então a entrar pela cidade e começou a pregar. Preste bem atenção no que aconteceu. Eu fico imaginando o seguinte, eu vejo um profeta, um servo de Deus, fazendo uma pregação que não dá para entender, querido. Nós nos preocupamos tanto quando a gente está preparando para trazer uma mensagem. A gente se preocupa tanto com o que a gente vai falar. A gente busca a orientação de Deus. A gente fica assim com medo, talvez, assim, de falar algo que não vai agradar a Deus, de não passar dos limites. A gente pede ao Senhor, Senhor, usa-me, Senhor Deus. Não deixe que a gente venha falar coisa que venha desagradar o Senhor, mas usa os nossos lábios.
Querido, eu fico observando Jonas, quando ele chega nessa cidade, quando ele vai entrando na cidade. Querido, a Bíblia vai dizer que Jonas pregou. Sim, ele obedeceu a Deus. Ele entrou pela cidade, querido, pregando a palavra de Deus. Mas quando eu vou olhando a fundo, eu fico imaginando o seguinte: nessa caminhada de 1000 quilômetros que Jonas foi andando, naquele sol quente, enfrentando todos os problemas, Jonas, ele tinha, eu não sei se eu posso chamar de ira, ou se eu posso falar que é raiva daquele povo. A ira é uma coisa, a raiva é outra. Mas pelo que eu vejo, o que Jonas tinha no coração, eu creio que eu posso dizer que ele estava com raiva. Porque o tempo todo Jonas vai querer o mal daquele povo, a morte, a destruição daquele povo. E raiva é pecado, a ira não. Eu não sei se Jonas estava então irado, apenas queria que Deus fizesse justiça, ou se ele queria realmente que Deus destruísse de uma vez, porque aquele povo era um povo que fazia tudo errado, um povo violento. Então fica essa situação, querido, fica difícil da gente dizer sobre a vida de Jonas, se de fato ele estava com raiva ou se ele estava irado. Jonas é complicado. Esse livro de Jonas, querido, é complicado. Porque é um assunto difícil de você entender. É um homem, querido, que ele prega e depois ele fica torcendo que dá errado a sua pregação. Você já viu que loucura é essa? Eu estou aqui pregando e pedindo a Deus dentro de mim: Senhor, fala no coração das pessoas. E Jonas, ele entra pregando na cidade, torcendo para dar errado. Parece uma loucura. É um livro difícil de você entender, a mente de um homem. Mas quando você vai olhando pela frieza da igreja, talvez fique um pouco mais fácil de entender. Jonas não estava nem aí para aquele povo, ele foi obedecer então o que Deus falou. Eu vou lá então, e Jonas entrou pela cidade, aonde ele gastava 3 dias, para pregar, pelo menos 3 dias para atravessar a cidade. Pelo que eu vejo, ele gastou menos de um dia, gritando para aquela cidade: arrependa, ou melhor, Deus vai destruir. Ele só falava isso: Deus vai destruir essa cidade, Deus vai destruir vocês. É isso que ele falava: Deus vai destruir vocês, Deus vai acabar com vocês. Sabe, querido, parece loucura quando a gente vai olhando a vida desse homem. Mas quando a gente olha para o povo de Deus, a gente vê também muitas pessoas não se preocupando com o que está acontecendo, não. Sabe? Quando você olha para o povo de Deus, chamado povo de Deus, eu vejo também muitas pessoas nos dias de hoje que não estão nem aí com o que está acontecendo. Não está preocupado. Porque se estivesse preocupado, querido, as pessoas estavam com tanta ansiedade de estar na presença do Senhor, estavam com sede da palavra. Quantas pessoas, querido, que não está nem aí com o que está acontecendo em nossa volta. Nós temos uma cidade, querido, muitas pessoas estão morrendo sem Jesus. Cadê o povo de Deus, chamado povo de Deus? Quando você vai ver Deus falando, levantando os profetas para repreender o povo dele, o povo de Israel. O povo de Israel estava nem aí pelos profetas. Jeremias, coitado de Jeremias profetizava, Jeremias falava e o povo não estava nem aí, Jeremias chorava. Mas preste atenção com uma pregação meia maluca que Jonas fez de 40 e não sei quanto tempo, não levou nem um dia, só falando que Deus ia acabar com ele, Deus ia destruir vocês. Diz a palavra que um povo pagão, um povo que não adorava a Deus, diz a palavra que todos eles se renderam. Querido, o que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo com o povo de Deus? Às vezes você fala com a pessoa que já é crente há muito tempo,
Parece que tem um ouvido oco, entra num lado e sai do outro. Sim, querido. Parece que não quer nada com nada mais com as coisas de Deus. Pessoas estão afastando, estão esfriando, cada dia afastando mais da presença de Deus. E quando eu vejo Jonas com uma pregação maluca dessa, e o povo se rendendo, um povo que, querido, preste bem atenção, esse povo era tão idólatra, que a idolatria era terrível no meio desse povo. Eu creio que Jonas, quando ele entrou pela cidade, era imagem de escultura para tudo quanto é lado, era um monte de idolatria, era tanta coisa errada contra. Querido, eu fico imaginando aí que Jonas ficou mais irado ainda. E esse povo era cruel, eles matavam. Eu não vou dizer aqui como é que era a morte de alguns, querido, porque é terrível o que eles faziam. O sofrimento de quando eles matavam uma pessoa. E destruía mesmo, que eles acabavam, e chegavam e fazia crueldade mesmo. Então toda a malícia do coração, toda a malícia chegou a Deus, e Deus não agradou mais desse povo. Deus agora quer destruir esse povo, mas Deus está dando mais uma oportunidade a esse povo. E Deus está dando mais uma oportunidade o seu servo Jonas. Olha que coisa, querido. Sabe o que eu vejo aqui nessa palavra? É que Deus dá oportunidade para cada um de nós participar da sua obra maravilhosa, que é a obra salvífica, a obra salvadora. A obra salvadora. Muitas pessoas se tornam crente, batiza, levanta a mão, aceita Jesus, diz que é crente, mas não produz, querido. São pessoas frias, geladas, que se tornam apenas um membro de igreja. E Deus está ali falando: filho, eu estou te dando mais uma oportunidade de você participar do reino, do meu reino, do reino do Senhor, querido. De povoar o reino de Deus. É um privilégio para nós podermos participar dessa obra maravilhosa, de apovoar o céu. Preste bem atenção, que coisa maravilhosa. Deus está dando mais uma oportunidade a Jonas de participar dessa grande obra, obra da salvação, de salvar uma cidade, de salvar uma nação, de salvar um povo. E Deus está dando oportunidade para muitas pessoas ainda hoje, mas as pessoas estão dormindo espiritualmente. Não está nem aí. Só escuta notícia ruim. Fulano morreu a facada, fulano morreu a tiro, fulano morreu de Covid, fulano morreu atropelado, tombou com um carro, morreu. Aí a pessoa fala: nessa misericórdia. Mas não se preocupa se aquela pessoa recebeu a palavra de Deus. Não está nem aí se aquela pessoa recebeu a palavra de Deus. Da tarde, querido, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é tomar seu banho, deitar debaixo da coberta, pegar seu telefone e ficar curtindo ali, coisa que talvez não agrada. Hoje nem se fala em televisão mais. E cadê a preocupação? E Deus está falando: estou te dando mais uma oportunidade. Quando você amanhece o dia, que você acorda, Deus está falando: eu estou te dando mais uma oportunidade para você participar desse momento maravilhoso de salvar Afonso Cláudio. Sim, querido. Você acha que Deus está dando uma oportunidade quando nós abrimos o olho para quê? Qual o motivo? Qual o motivo? E Deus está dando uma oportunidade para Jonas de participar dessa obra maravilhosa. Jonas agora está irado e pregando a si mesmo, está levando a palavra de Deus a si mesmo. Mas eu aprendo mais uma coisa com essa palavra: é que quem faz é Deus, não é o homem. Parece loucura o que nós estamos vendo Jonas falar, mas o agir é de Deus, não é do homem. Às vezes o homem fica irado, o homem fica isso, fica aquilo,
mas a obra é do Senhor. Deus trabalha da maneira dele, do jeito dele. Interessante que quando Deus dá a ordem, Jonas lá atrás, ainda no capítulo 1, Jonas então, mesmo Jonas fugindo de Deus, Deus fala: não, eu determinei para que você fosse fazer, e você vai fazer. Quando Deus determina, querido, para que nós venhamos a fazer algo, não podemos fugir, porque não tem como fugir. Deus está dizendo: é você que vai fazer. Mesmo Jonas ter desistido, porque eu falei na ocasião que Jonas desistiu. Porque quando Jonas pede: lança-me ao mar, Jonas está falando o seguinte: eu não quero mais. Morrendo acaba tudo. Mas para Deus não. Eu te dei uma ordem. E uma ordem de Deus tem que ser cumprida, querido. Precisamos cumprir aquilo que Deus determinou. Para que então, qual o motivo? Para que eu me rendi ao Senhor? Para que realmente eu me batizei? Para que então que eu venho na igreja? Para que então que eu estou dizendo que eu sou servo do Senhor? A palavra servo, ele tem um peso muito grande na nossa vida. Servo não é apenas que sai da boca para fora. A palavra servo é muito sério. Nós precisamos então agir como servo do Senhor. Servo precisa servir. E às vezes a igreja não está servindo. Precisamos agir, querido. Voltando para cá. Então diz a palavra então que ele entrou e começou a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída, Deus vai destruir vocês daqui 40 dias. Ele falava que a cidade seria destruída daqui 40 dias. Essa foi a pregação de Jonas. Deus vai destruir vocês daqui a 40 dias. Eu fico imaginando Jonas gritando, passando naquelas ruas, naqueles bairros, no monte de imagem, de estátua. Ele olhava para aquelas imagens de escultura, aí que ele ficava mais irado. Ele ficava imaginando no coração dele: eu vou pregar desse jeito. Eu vou pregar desse jeito, porque aí esse povo não vai dar ouvido. E Deus destrói eles. Deus vai destruir. Porque essa é a intenção de Jonas. É que eles não aceitassem a palavra de Deus. Para que a ira de Deus viesse sobre eles, sobre a cidade, e destruísse então aquele povo. Mas mesmo sendo dessa forma, porque Deus lá atrás no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 2, Deus já tinha falado para Jonas: levanta e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia, a sua maldade, a sua idolatria tem me aborrecido. E se eles não se converterem, se eles não largar a idolatria, se eles não largar a malícia, se eles não largar a maldade, aí então eu vou destruir aquele povo, aquela cidade. E Jonas então diz a palavra que ele vai, caminhando apenas um dia, e ele pregava dizendo: daqui 40 dias Deus vai destruir vocês, daqui 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Só foi isso que ele falou. Então diz a palavra então que os homens de Nínive, no versículo 5, os homens pagãos, os homens cruéis, os idólatras, os cruéis, aqueles que faziam maldade, aqueles que Deus falou que a malícia subiu até ele, até o coração dele, diz a palavra no versículo 5, que os homens de Nínive creram em Deus. Creram em Jonas, queridos? Em Deus. As pessoas não creem no que eu estou falando. Se alguém se render a Deus através da palavra que eu estou falando, eles não estão crendo em mim. Eles precisam crer em Deus, não no homem. Porque o poder está em Deus, a salvação está em Deus, a salvação não está no homem.
Mas diz a palavra que eles creram em Deus. E neles crer em Deus, a palavra está dizendo, eles proclamaram um jejum e vestiu-se de pano de saco, desde o menor até o maior. Coisa que muitos crentes não fazem. Sabe disso? Coisa que muitos crentes, que diz que é crente, que bate no peito, fala isso, fala aquilo, porque eu sou servo do Deus vivo, eu adoro somente a Deus. Não faz isso que eles fizeram, os pagãos fizeram. Eles fizeram isso daqui, olha. Eles proclamaram o jejum. O jejum é o quê? Se purificar. Porque eles entenderam que o que eles estavam fazendo estava errado. Eles entenderam que eles estavam provocando a ira do Deus vivo. Mesmo que eles não tinham entendimento dele, mesmo que eles não tinham compromisso com ele, intimidade com Deus, mas eles entenderam que eles tinham que mudar. Eles entenderam que eles precisavam então ter a vida transformada. Por que eles proclamaram o jejum, querido, e se vestiram de pano de saco? Porque a palavra chegou até o rei de Nínive. E o rei de Nínive, ouvindo então essa mesma palavra, de que Deus, daqui 40 dias, ia destruir então a cidade de Nínive, diz a palavra que ele se levantou de seu trono e tirou a sua veste real e cobriu-se também de pano de saco. Significa o que é isso? Humildade, se humilhando aos pés de quem? Aos pés de Deus. Ele deixa agora de se exaltar, de ser o rei, e ele se dobra ao rei dos reis, Senhor do Senhor. Povo pagão. Quantos crentes que diz que é crente não se dobra o joelho, não tem coragem de se render, bate no peito, se enche e fica orgulhoso e soberbo. Mas diz a palavra que o rei pagão veste-se de pano de saco, mostrando que é humilde, se humilhando aos pés de Cristo, aos pés de Deus. Preste bem atenção, querido. Preste bem atenção. Esta é mais uma oportunidade que Deus deu a Jonas de participar desse momento tão maravilhoso, de uma cidade inteira se render a Ele, de se converter aos seus maus caminhos. Um povo idólatra, um povo cruel, agora se prostrando a Deus, tirando todas as imagens de escultura, porque eles fizeram uma limpeza na cidade, fizeram uma limpeza dentro das casas. As imagens de escultura que tinha em casa, eles tiraram todas. As imagens de escultura que tinha na cidade, eles tiraram toda, e passaram agora a adorar somente um Deus, dobrando o joelho apenas diante de um Deus, o nosso Deus, o Deus vivo, todo-poderoso. E diz a palavra então que o rei disse para todo o povo de Nínive, ele proclamou então um decreto, divulgando a Nínive, para que por todo o mandato, o rei e os maiorais, dizendo, nem homem nem animais, ninguém, boi, ninguém vai comer nada e nem beber água, todos estão em jejum, temos que nos purificar, para que Deus então possa agir na nossa vida. Eles reconheceram que dentro deles estavam cheios de maldade. E quantas vezes, queridas, as pessoas estão afastadas de Deus e não reconhecem que precisam realmente se purificar diante de Deus, mas fica orgulhoso, fica cheio da soberba, dizendo, se você perguntar a essas pessoas que estão afastadas, você pergunta se são crentes, eles falam que são, mas cheio da soberba, coração duro, endurecido, não se rende a Deus. Quando às vezes escuta uma palavra que Deus está falando, você já pensou que ele preste atenção aqui no que eu estou falando? Essa palavra eu falei dessa forma aqui, foi mais macio, mas você imagina os gritos que Jonas dava no meio da rua. Você imagina, eu fico imaginando, eu vou falar aqui uma palavra, a gente costuma dizer por aí lá na roça, a gente fala assim, fulano estava com sangue no olho. Na verdade lá na roça, sangue no zóio, não é no olho. A gente fala por aí afora, fulano estava com sangue no zóio.
Era o que Jonas estava, com sangue nos olhos, sangue no olho, fica mais bonito. Então ele pregava, você imagina como é que ele gritava. Eu nem vou gritar aqui não, porque já falando baixo já fica alto, imagina se eu der um grito aqui. Agora, querida pessoa, pelo amor de Deus, escuta uma palavra que Deus manda falar, uma palavra que nem é tão difícil como essa, a pessoa fica cheia do mimimi, não, aí esse pregador, não quero porque esse pregador está falando demais, querido, não é o pregador, porque a Bíblia diz que eles acreditaram em Deus, não foi em Jonas, acreditaram em Deus, e quando Deus manda o pregador falar, o pregador não pode fechar a boca, ele tem que falar. Tem crente cheio de mimimi? Aí o problema é dele. Cheio do nome toque? O problema é dele. Mas aqui está a prova que uma cidade inteira se rendeu a Deus, através de uma palavra dessa forma. Aí quando a gente fala para a pessoa, se você não voltar para os pés de Jesus, se você não se arrepender, você vai para o inferno, o pregador é ignorante. Aí as pessoas falam assim, não quero nem ouvir esse cara mais. Mas aí se a gente falar, não, vem para cá, porque Deus te ama, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Ele te ama do jeito que você está, Ele vai te prosperar, você vai ter saúde, a pessoa começa a curtir, dá glória a Deus, aleluia, dá a mãozinha assim. Hipocrisia, querido. Hipocrisia. O papo aqui, como se diz, o papo aqui é reto. O papo aqui é reto, não tem esse negócio de curva não. A linguagem de Deus é certa. A Bíblia fala que a espada o quê? De 2 gumes. É. Se a Bíblia fala que a espada de 2 gumes, você quer o que mais? Então preste bem atenção, querido, que de fato, para pregar para a cidade de Nínive, tinha que ser o maluco de Jonas mesmo. Deus escolheu Jonas e falou, não, a tarefa é sua. É você. Porque às vezes as pessoas olham para aquele pregador e falam assim, esse cara é doido, esse cara é maluco. Mas é usado por Deus. Porque talvez só ele que tem coragem de abrir a boca e falar. Porque às vezes ele vai escolher um pastor ou a outra pessoa que não tem coragem de falar, que a idolatria leva para o inferno, que a idolatria não leva ao céu. Tem pessoas que ficam assim, não vou falar sobre isso não. Querido, então Deus escolhe esses malucos mesmo. Se vocês continuarem nessa idolatria, quando Jesus voltar, vocês vão ficar na idolatria e vai ficar aí mesmo, vocês não vão para o céu. Se você continuar longe, afastado de Deus, preste bem atenção, Ele já fez o que tinha que fazer, Ele já colocou no caminho, eu falei quinta-feira, o que Deus tinha que fazer, o que Jesus fez, já está feito. Ele nos pegou lá do inferno, como se diz. Nós estávamos todos condenados à morte, à destruição. Ele pegou nós, que estava afundado no lamaçal do pecado, e nos colocou em um lugar firme, e mostrou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, já mostrou o caminho, agora não é Ele que vai te levar, você precisa caminhar agora, Ele já mostrou o caminho. Assim como Ele fez com Jonas, tirou do ventre do peixe. Rapaz, tem crente tão ruim, que aonde ele chega, ele cria mal-estar. Vem na cabeça aqui agora, estou até fugindo um pouquinho, mas preste atenção. Jonas chega no navio, criou um prejuízo danado. Os marinheiros tiveram que jogar todos os seus mantimentos para o navio, jogar fora, não foi? Perdeu tudo que tinha. Coitados deles depois, não sei nem como é que comeram. Pescando, estava no mar, né? Por causa de Jonas. Aí Deus levanta um grande peixe, quando o peixe engole Jonas, cria um mal-estar dentro do estômago de peixe, do peixe. Nem o peixe quis Jonas, de tão ruim que Jonas era. O crente ruim que o peixe vomitou Jonas, de tão ruim que Jonas era. Tem crente que é dessa forma, querido. Tem crente que ele chega, em vez de ele exalar o bom perfume de Cristo, ele cria um mal-estar na pessoa. E diz que é crente. Fica dizendo por aí afora que é crente.
Nem o peixe quis Jonas, querido. Ele criou um mal-estar no estômago dele lá, que ele... Oh! Aí Jesus fala, lá em Apocalipse, né? Nem frio, nem morno. Dá vontade de vomitar da minha boca. Foi o que aconteceu com a baleia. Peixe, desculpa, baleia, não. O grande peixe. Crente ruim é assim. Crente sem Deus é assim. Crente longe de Deus é assim, querido. Crente que faz as coisas para Deus obrigado é desse jeito. Crente que vem na igreja obrigado por obrigação é assim. É dessa forma. Ah, mas então como é que Deus usou Jonas? Porque Ele é Deus. O que Ele determina, querido, ninguém passa no caminho, ninguém vai desfazer o que Ele determinou. O que Ele determinou vai cumprir. Agora, até agora eu não estou conseguindo ver arrependimento de Jonas. Esse livro é difícil. Fica complicado para a gente falar que Jonas se arrependeu. Porque eu não consigo encontrar um arrependimento. Eu estou aqui falando, querido, mas eu não consigo falar para a igreja, faça que nem Jonas, não pode, não tem como. Não tem como eu falar para as pessoas que desviaram, que foi para o mundo, faça que nem Jonas. Como é que eu vou falar? Se o camarada está pregando com a ira danada. É um livro difícil. Mas ao mesmo tempo, traz para a sua vida. Traz para a sua vida. O que eu posso falar para você, o centro dessa mensagem é Deus, não é o Jonas. Porque se o centro dessa mensagem fosse Jonas ou o peixe, estava tudo arruinado. É o inimigo, irmão. Sim, é isso aí. Com certeza. Sim. Amém. Mais um pouco aqui então no versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. Povo que não clamava a Deus, povo que ficava diante das imagens de escultura, agora está dizendo assim, olha, vocês vão clamar a quem? A Deus. Olha que coisa linda, querido. Olha o agir de Deus, por isso que eu falei que a mensagem central desse livro não é Jonas, é Deus, porque aqui tem o agir de Deus. Tem a misericórdia, tem justiça, tem amor, tudo aqui nesse livro falando de Deus. A ação aqui foi de Deus, não foi de Jonas. O agir foi de Deus. Vocês agora vão dobrar o joelho fortemente, vocês vão clamar a Deus, e se converterão cada um dos seus maus caminhos, disse o rei, e da violência que há em suas mãos, do sangue que eles tinham derramado, porque eles matavam, estupravam, faziam tudo quanto é coisa de errado. O rei está falando, olha, clame fortemente a Deus, e se arrependa do que tudo que nós já fizemos, tudo que vocês já fizeram, cada um, ele está falando, cada um, foi a ordem do rei, cada um de vocês, se arrependa, de tudo que foi feito de errado. Por que então que o rei fala isso? Porque ele creu, ele acreditou, de fato, que se eles não se convertessem de todos os seus maus caminhos, realmente Deus ia destruir aquela cidade. Eu quero dizer mais uma vez para você, querido, que está vivendo longe dos caminhos do Senhor. Mais uma vez,
o Senhor está dando oportunidade para vocês. Mais uma vez o Senhor está está dando essa oportunidade, querido, para muitos pode ser única. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Para muitos essa oportunidade pode ser única. Eu posso deitar agora, querido, não é que eu fui embora. Mas eu não sei se eu levanto amanhã. Eu estou saindo, não estou criando um terror não, pelo amor de Deus, quero que ninguém aceita Jesus com melancolia não. Tem que aceitar Jesus através da palavra, é a palavra que tem que bater no coração e a pessoa aceitar através da palavra. Não é porque que quer criar um terror, se você não, nada disso. A pessoa precisa aceitar Jesus através da palavra. Mas eu estou dando um exemplo. Eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a um segundo. Então, querido, para muitos pode ser a única oportunidade. Então Deus está falando assim, filho, eu estou te dando essa oportunidade, tanto para você que afastou, você que está me ouvindo que afastou, que não parece que não quer nada com Deus mais, mas não brinca com Deus não, querido. Porque às vezes nós pregamos muito sobre o amor de Deus, né? Nós pregamos muito sobre o amor de Deus, esquecemos de falar da justiça, né? Esquecemos de falar da justiça de Deus. Porque é mais fácil, você ganha mais pessoas, você ganha mais ouvintes, você satisfaz, você alegra mais a pessoa quando você fala somente do amor de Deus, que Deus Ele é amor, que Ele te ama, você mesmo em pecado Ele te ama. É tão fácil falar assim, mas eu quero dizer para você, querido, que você não está agradando a Deus aonde você está, porque Deus, Ele tem sim, Ele ira-se, a ira de Deus, a ira de Deus, porque Ele é justo, Ele é justiça. Não vamos brincar com Deus não, queridos. Olha o que aconteceu com Jonas. Há muitos pecados na igreja que não foi perdoado ainda, querido. Tem pecado na igreja que fica agarrado na pessoa, por isso aquilo passa ano e mais ano e vai, a pessoa nunca se rende a Jesus de verdade, porque não confessa a Deus os seus pecados. Porque acha que é crente, já estou salvo, me batizei, mas não confessou os seus pecados a Cristo. Precisamos confessar a Jesus, precisamos contar para Jesus. Se precisar, querido, de pedir perdão, a pessoa vai e peça perdão, porque, querido, às vezes nós magoamos tantas pessoas, que as pessoas até olham para a gente, mas não engolem, vive com a gente, e nós estamos aí, vivendo uma vida dessa forma. Mas Deus está falando, eu lhe darei mais uma oportunidade para você fazer parte do crescimento do meu reino. Amém? Então, tanto para a pessoa que afastou da presença de Deus, Deus está falando, eu estou te dando mais uma oportunidade para você fazer parte da salvação do município de Afonso Cláudio. Eu estou falando para você também na sua cidade, não sei aonde vai essa live, mas Deus está falando para você nessa noite, eu estou dando mais uma oportunidade para você fazer parte da salvação da sua cidade, do seu bairro, do seu município, da sua casa, aonde você trabalha. Mas Deus está te dando mais uma oportunidade para você fazer parte dessa obra tão maravilhosa, que é a obra da salvação, de salvar a vida para Jesus. E também o Senhor está falando para a nossa cidade de Afonso Cláudio, assim como Ele falou para a cidade de Nínive,
Assim também Ele está falando para a cidade de Afonso Cláudio: eu estou dando mais uma oportunidade a vocês de se converter dos seus maus caminhos, de abandonar as idolatrias, a prostituição, as drogas, a mentira, de tudo quanto é coisa que não agrada ao Senhor. Afonso Cláudio tem a fama de pistoleiro, você também que mata por dinheiro. Deus está falando também que Ele está te dando mais uma oportunidade para você se arrepender daquilo que você fez de mal na vida de muitas famílias. Está passado o recado. Está passado o recado, filho. O Senhor está falando: eu estou te dando mais uma oportunidade. Porque talvez nessa noite, olha a zoeira, alguém possa bater na sua porta. Você que já fez mal a muitas pessoas, você que criou muitas dores nas famílias, você que tem muito inimigo por aí afora, você não sabe o que pode acontecer com você ainda essa noite, mas Deus está mandando falar para você através dessa palavra: eu estou te dando mais uma oportunidade para você se arrepender. Porque se você não se arrepender do que você já fez, assim como Deus falou para a cidade de Nínive, que Ele ia destruir, se você não se arrepender, se você for pego de surpresa, querido, e perder sua vida, a sua vida vai ficar perdida mesmo. E Deus está falando nessa noite para você: eu quero salvar a sua vida, mesmo que você cometeu tantos danos, tanta coisa errada, porque eu tenho certeza, querido, igual esse povo cruel, e Deus aqui está, diz a palavra então que Jonas prega, e diz a palavra então que toda a cidade se rende. E quando um povo se rende a Cristo, o que acontece, querido? Vem a salvação. Então Deus começa então a trabalhar na vida das pessoas. Estamos encerrando o versículo 10. Ou melhor, vamos ler o 9. Então o rei fala: quem sabe se voltará a Deus e se arrepender. Olha o que está acontecendo. E se apartará do furor, da ira. Isso aqui é a ira de Deus, tá, querido? Não é a raiva, não. A ira de Deus é a justiça de Deus. Deus, Ele ira. Deus, Ele não tem raiva. A ira de Deus é quando Ele faz justiça por nós. Interessante que esse rei, ele fala uma coisa que ele está certo. Ele não fala que a raiva de Deus vem sobre nós, mas ele fala que a ira de Deus. Interessante, né, querido? Então ele conhece então que nosso Deus é um Deus justo, que faz justiça pelo seu povo. Ele é justo. Então ele fala o seguinte: quem sabe apartará o furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Versículo 10 para encerrar. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu, esse arrependimento aqui, Deus então deixou de destruir então a cidade de Nínive. Amém? Então Deus não destrói mais a cidade de Nínive, porque o povo havia de fato se arrependido. Nós vamos encerrar aqui porque nós temos mais um capítulo, o último capítulo, capítulo 4. E nós vamos ver, querido, que o final, depois que Jonas atravessa a cidade pregando, aí nós vamos ver de fato o que Deus fez e o que aconteceu com Jonas. Mas eu quero falar mais uma vez para você, querido. Mais uma vez eu quero falar para você que afastou. Deus está falando para você nessa noite: eu estou dando mais uma oportunidade a você. E para você, querido, que fez tudo errado na sua vida, para você que causou muitos danos, Deus está falando para você também: eu estou dando mais uma oportunidade a você de se arrepender.
E Deus está falando para o nosso município de Afonso Cláudio, geral, assim como Ele falou para a cidade de Nínive, assim como Ele falou para que eles afastassem de toda a idolatria, Deus está falando também para a nossa cidade de Afonso Cláudio. Eu estou dando mais uma oportunidade a vocês. Assim, as demais cidades, ou aonde está chegando essa palavra, Deus está falando para vocês. Eu estou dando mais uma oportunidade a vocês. Se você quer fazer parte, querido, dessa obra tão maravilhosa, que é a obra salvífica, a obra salvadora de salvar vidas, Deus está falando para vocês. Eu estou dando oportunidade a vocês. Abraça essa oportunidade e vamos trabalhar na obra do Senhor, amém? Vamos orar, queridos? Vamos falar com Deus. Abaixa a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Deus, todas as pessoas que acompanhou, Pai, diante do Senhor. Nós vimos, ó Deus, através dessa palavra, o agir do Senhor. A graça, a misericórdia e a justiça do Senhor, Pai. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor agora, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, vá de encontro, ó Deus, esse coração, a essa pessoa, meu Deus, que está, meu Deus, tão longe do Senhor, e o Senhor está dando mais uma oportunidade a essa pessoa, mas que ela possa entender, ó Deus, que ela possa compreender que o Senhor está dando mais uma oportunidade, e que junto ao Pai, nós possamos, ó Deus, então, ganhar Afonso Cláudio para o Senhor. Assim, meu Deus, mesmo nessa pregação de Jonas, sim, ó Deus, nós podemos observar que não é o homem que faz, é o Senhor. Se ele falando dessa forma, uma cidade inteira se rendeu ao Senhor. Um povo cruel. Isso mostra, meu Deus, que a nossa cidade, Afonso Cláudio, também pode se render ao Senhor. Sim, ó Deus, então eu te peço, levanta o teu exército, ó Pai. Levanta a tua igreja, desperta a tua igreja que dorme, a tua igreja que está dormindo, a tua igreja, ó Pai, que parece que está, meu Deus, dormindo, assim como Jonas estava dormindo lá no porão daquele navio. Assim tem muitas pessoas na igreja também nesse sono, Pai. Desperta, Senhor Deus. Traga de volta. Sim, ó Deus, traga essa pessoa, ó Deus, de volta e coloque ela no lugar firme, para que ela possa caminhar novamente, pisar firme, Senhor Deus, com energia, Senhor, com determinação, ó Pai, em nome de Jesus, aviva essa pessoa novamente, Senhor. Abra a visão espiritual dessa pessoa, Pai. Nós temos uma cidade, Jesus. O Senhor tem falado isso comigo. Nós temos cidade, bairros aqui, ó Pai, que precisa de ser salva, resgatada. E por isso, ó Deus, em nome de Jesus, confirma no coração de cada pessoa, ó Pai, que eles possam entender, ó Deus, que o Senhor venha capacitar, ó Deus, do jeito do Senhor. Que nós apenas vamos falar da tua graça, da tua misericórdia, da justiça. O Senhor é que vai fazer a obra, não somos nós. Mas nós precisamos levar a tua palavra. Por isso, ó Deus, nós profetizamos mais uma vez que Afonso Cláudio é do Senhor. Nós profetizamos sobre a vida dessa pessoa que está em casa, que essa cidade onde ela habita é do Senhor. Nós profetizamos sobre a vida nessa família, nessa casa, aonde vai chegar essa live agora, ó Pai. Nós profetizamos em nome de Jesus, que esta casa, esta família é do Senhor, Pai. Mas agora, Deus, eu quero entrar na presença do Senhor, Pai, mais uma vez. Agora eu quero clamar pelos enfermos. Tantas pessoas estão passando por um momento difícil, ó Pai.
que não estão mais vendo solução. Sim, meu Deus, parece que já estão perdendo as esperanças. Mas, voltando para a Tua palavra, ó Deus, nós podemos ver que o Senhor está dando mais uma oportunidade a essa pessoa que está enferma. Porque eu sei, meu Deus, que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, ó Pai, crendo, não para nossa glória, mas para a glória do Senhor, o Senhor assim nos concede. Agora, Pai, eu quero fazer um pedido especial, ó Deus, pela vida da Rosângela, filha da Ireni, do Antônio Luiz, ali no Ribeirão do Costa. Pai, em nome de Jesus, ela precisa de um socorro agora, Jesus. Sim, ó Deus, ela está passando pelas mãos dos médicos, mas nós estamos colocando ela agora, ó Pai, na presença do Senhor, porque ela precisa da ação, do agir do Senhor. Aquele câncer não é maior do que o Senhor jamais, ó Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, todo o poder está no Senhor. Então nós estamos invocando aquele que pode ministrar cura por completo na vida dela, Deus. Sim, ó Deus, levanta, ó Deus, um exército de anjo agora naquela casa, Pai, em nome de Jesus, que ela possa sentir o queimor, ó Deus, porque não é a quimioterapia, a radioterapia, mas é o queimor, o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo do Senhor, é que pode queimar aquele câncer, ó Deus, para a glória do Senhor, Pai. Sustenta eles ali, ó Deus. Eles estão naquele país tão distante de nós, mas sustenta eles, ó Pai, eles estão precisando de algo financeiro. Levanta um exército de pessoas, anjo do Senhor, para fazer depósitos, sem pensar a quantidade, mas pensar que está ajudando, salvando uma vida, uma família que está precisando do agir, está precisando de nós. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, Pai, toca no coração da Tua igreja, sim, ó Deus, para que eles possam depositar esse dinheiro, ó Pai, para abençoar essa família que tanto precisa ali nos Estados Unidos, ó Pai. Sim, ó Deus, o Senhor sabe a necessidade deles. Eu te peço também, tem pessoas naquele país, ó Pai, missionários, missionárias, Pai, em nome de Jesus, levanta um exército de anjos naquele país, ó Pai, e leva até a essa casa, ó Deus, aonde eles também possam estender as mãos e abençoar esta família, Pai. Nós cremos no agir do Senhor, faça a vontade do Senhor naquela vida, Pai, tudo está nas Tuas mãos, e nós estamos crendo no agir do Senhor. E os demais, ó Pai, que estão enfermos, que estão pedindo, estão digitando aí agora, estão em casa, estão passando por dificuldade, Pai, em nome de Jesus, eu também peço pela vida do tio Davi, ó Deus, aquele problema na perna, Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o mesmo Deus, que eu acabei de clamar agora, eu clamo sobre a vida dele também, ó Deus, passa com a Tua mão, ó Deus, ali naquela ferida, naquela perna, ó Pai, em nome de Jesus, cura para a glória do Senhor, Pai.